Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, uma alegria poder estar com os irmãos para darmos continuidade ao livro do profeta Jeremias. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo dos capítulos 25 até o capítulo 28. No capítulo 25, a profecia desse capítulo é datada alguns anos antes das profecias do capítulo anterior, do capítulo 24, pois não estão inseridas na ordem cronológica exata em que foram transmitidas. Essa é datada no primeiro ano de Nabucodonosor, aquele ano notável em que a espada do Senhor começou a ser sacada e polida. Dos versos 1 a 7 nós temos uma reiteração das profecias que tinham sido transmitidas a Judá e Jerusalém por muitos anos, para ser mais exato, 23 anos, pelo próprio Jeremias e por outros profetas, com a pouca consideração que lhes foi dada e sem êxito algum. Dos versos 8 ao 11, nós temos uma ameaça muito explícita da destruição de Judá e Jerusalém pelo rei da Babilônia, pelo seu desprezo a Deus e por sua permanência no pecado. Dos versos 12 ao 14, nós temos uma sentença que está relacionada a uma promessa da sua libertação de seu cativeiro na Babilônia depois de 70 anos. E o julgamento dos caldeus, bem como suas terras. Deus cumpriria todas as suas ameaças profetizadas por Jeremias contra as nações, pois eles seriam escravos e assim receberiam a retribuição pelos seus feitos. Dos versos 15 a 28, uma predição da destruição de várias outras nações vizinhas por Nabucodonosor, representado como um copo ou cálice de furor posto em suas mãos. Todos teriam de bebê-lo, inclusive e posteriormente todos, até mesmo o rei da Babilônia. Dos versos 29 ao 33, o Senhor começaria por Jerusalém e ninguém ficaria impune. O Senhor rugirá em altos brados contra todos os moradores da terra, e o estrondo se fará ouvir até a extremidade dela. Quando o Senhor contender e entregar a espada os perversos, o mal passará de nação para nação e levantará uma grande tormenta. Os que morrerem naquele dia servirão de esterco para a terra. Nos versos 34 a 38, uma desolação feita entre os pastores e seus rebanhos e suas pastagens. De modo que aqui temos o juízo se iniciando na casa de Deus, mas não terminando ali. No capítulo 26, como ocorre na história dos Atos dos Apóstolos, onde os relatos da pregação e do sofrimento dos apóstolos estão entrelaçados, também aqui, no relato que temos do profeta Jeremias. Esse capítulo testemunha isto. Nos versos 1 ao 6, vemos que no início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo que ele deveria colocar-se no pátio do templo do Senhor e dizer a todo o povo das cidades de Judá que vinha adorar na casa de Yahvé todas as palavras que o Senhor havia ordenado, não omitindo nenhuma delas. Poderia ser que ouvissem ou não. Se ouvissem, o Senhor desistiria do juízo. Entretanto, se eles não obedecessem e andassem em obediência, então Deus faria do templo o que fez do santuário de Siló e da cidade, um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Dos versos 7 ao 9, depois de terem ouvido a profecia, os sacerdotes, os profetas e o povo lançaram mão de Jeremias para matá-lo na casa do Senhor.
dos versos 10 ao 15, ouvindo o ocorrido, os príncipes de Judá subiram à casa do Senhor e escutaram os sacerdotes e profetas acusando Jeremias e sentenciando-o à morte. Jeremias então toma a palavra e, defendendo-se, afirma que o Senhor o enviou a profetizar e reiterou suas palavras. Concluiu dizendo estar à disposição deles. No entanto, que soubessem que se o matassem, trariam sangue inocente sobre eles. Dos versos 16 a 19, como resultado de sua defesa, os príncipes e todo o povo o defendeu, pois falava da parte de Deus. Os anciões também argumentaram a profecia de Miqueias nos dias de Ezequias, que ao invés de matarem o profeta, se arrependeram, e o Senhor usou de misericórdia para com eles. Dos versos 20 a 23, Urias, outro profeta, foi levado à morte por Jeoaquim, por ter profetizado segundo as mesmas palavras de Jeremias. Embora tenha tentado fugir para o Egito, foi capturado e morto à espada. No verso 24, Jeremias encontrou pessoas que o abrigaram e por isso não foi morto. No capítulo 27, uma vez que o profeta Jeremias não conseguiu persuadir o povo a se submeter aos preceitos de Deus, evitando assim a destruição da sua nação pelo rei da Babilônia, ele aqui o persuade a se submeter à providência de Deus. Eles deveriam pagar tributos ao rei da Babilônia, o que era o caminho mais prudente que poderiam tomar agora. Esse seria um alívio da calamidade e evitaria que a nação fosse devastada pelo fogo e pela espada. O sacrifício da liberdade que desfrutavam seria a salvação das suas vidas. O Senhor ordena a Jeremias a fazer um jugo com cordas e pedaços de madeira e colocá-los no pescoço, e enviar outros mensageiros, assim como aconselhar em nome de Deus os reis das nações vizinhas, para que obtenham o bem do mal, assegurando-lhes que não havia remédio, mas eles deveriam servir ao rei da Babilônia. E quem se recusasse sofreria com espada, fome e peste. E ainda assim, com o tempo haveria alívio, pois o seu domínio duraria somente 70 anos. Dos versos 12 ao 15, ele dá este conselho a Zedequias, rei de Judá, particularmente, e o alerta para não dar ouvidos aos falsos profetas, pois se ele desse, pereceriam. Dos versos 16 ao 22, Jeremias falou aos sacerdotes e ao povo concernente aos utensílios da casa do Senhor, dizendo que não deveriam dar ouvidos aos falsos profetas que diziam que os utensílios voltariam em breve, mas que deveriam ser subservientes ao rei da Babilônia e não resistir. Disse ainda que os utensílios que ainda não foram levados o seriam, mas que ficariam lá até o dia em que o Senhor atentasse para eles e fizesse com que eles trouxessem de volta. Desta maneira, o profeta, se eles apenas lhe tivessem dado ouvidos, os teria conduzido pelos caminhos da verdadeira prudência, assim como da verdadeira piedade. No capítulo anterior, Jeremias havia acusado aqueles profetas de proferirem mentiras que prediziam a rápida quebra do jugo do rei da Babilônia e o rápido retorno dos utensílios do santuário. Agora aqui no capítulo 28, nós temos uma disputa com um determinado profeta. Dos versos 1 a 4, Ananias, que fingia profetizar em contradição a Jeremias,
profetizou a queda do poder de Nabucodonosor e o retorno tanto das pessoas como dos utensílios que foram levados embora dentro de 2 anos. Nos versos 5 ao 9, Jeremias então respondeu dizendo: Amém, que assim se fizesse cumprir aquelas palavras. Entretanto, todos os profetas antes dele profetizaram guerra, mal e peste, e que o profeta que profetiza a paz só será conhecido quando a sua palavra se cumprir. Nos versos 10 a 17, Ananias então quebra os jugos do pescoço de Jeremias e repete a profecia. Jeremias então foi saindo quando veio a ele a palavra do Senhor para Ananias, dizendo que ele havia quebrado jugos de madeira e agora ele os faria de ferro, para que as nações servissem a Nabucodonosor, assim como os animais do campo. Também disse que não havia enviado a Ananias e que ele havia enganado o povo, por isso seria morto no mesmo ano. Então, 2 meses depois, ele morreu, no 7º mês. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o capítulo 27, os versos 4 e 5, que diz assim: Tu lhes ordenarás que transmitam aos seus senhores esta notícia. Assim diz o Eterno, Todo-Poderoso, o Deus de Israel: Eu fiz a terra, os seres humanos e todos os animais que nela estão, por intermédio do meu magnífico poder e através do meu braço estendido. E doa a quem eu entender que a devo dar. Amados, que Deus maravilhoso! Como nós conseguimos contemplar a soberania de Deus nesse texto, o Deus Criador que fez todas as coisas e que tem plena liberdade e controle para agir segundo a sua soberana vontade. Então nós, meros mortais, pecadores salvos pela gloriosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos submeter as nossas vidas à vontade desse Deus tão maravilhoso. Então, quando nós muitas vezes não achamos explicações para tantas questões nas nossas vidas, para tantas observações que nós fazemos que nós não temos resposta, nós precisamos, à luz das Escrituras, descansar na soberana vontade do Senhor, porque Ele faz tudo segundo o que lhe apraz, segundo aquilo que Ele sabe que é o melhor para cada um de nós. Porque as Escrituras dizem que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Que o Senhor vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.